Olá turma, tudo bom? Aqui é o professor Jairo, passando para fazer esse vídeo aqui bem rapidinho de um assunto super importante e que é tema recorrente nas principais provas de enfermagem, de técnico de enfermagem, de concursos no Brasil. E esse conteúdo é muito frequente nas provas, que é sobre imprudência, imperícia e negligência. Muita gente acha esse conteúdo simples, mas ele tem muita pegadinha e quando coloca questões, geralmente os alunos erram, tá? Então, se você já gostou do assunto, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, que a gente sempre vai estar postando novos vídeos interessantes de assuntos de concurso público, de saúde, de enfermagem e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Imprudência, imperícia e negligência. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de cada uma. No final desse vídeo vai ter uma super dica para você não esquecer nunca mais a diferença entre elas. Tá? Então vamos começar. Primeiro, a imprudência. Eu gosto de associar ao carro, por exemplo. Você está dirigindo no carro bêbado, ou você está dirigindo sem prestar atenção, você está dirigindo mexendo no celular, você não está tendo cuidado no trânsito. E o que é que isso pode acontecer? Um acidente. Tá? Então isso é uma imprudência, você agir sem tomar cuidado. Fazer as coisas de qualquer jeito sem tomar cuidado. Isso pode ocasionar em algum erro, em algum agravamento, alguma complicação lá de algum procedimento, algum erro mesmo. Tá? Então, dentro da enfermagem, a imprudência é você agir sem cuidado realmente. Por exemplo, o técnico de enfermagem foi preparar a medicação sem lavar as mãos e por conta disso contaminou a medicação e o paciente ficou infectado, né? Ele evoluiu com sepse, por exemplo. Tá? Então aí entraria como imprudência. Outra coisa, você sai do seu setor de serviço para ir, por exemplo, no banco fazer o pagamento de uma conta e deixou lá o seu paciente sozinho. Tá? Nesse caso também entraria como imprudência. Você não teve cuidado, agiu de qualquer forma e saiu do seu setor. Você vai transportar o paciente, vai fazer um transporte de um setor para outro setor e você não levanta as abas laterais e o paciente cai. Né? Ou então às vezes até ele nem precisa cair, mas só você não levantar aquelas hastes laterais da maca já entraria como imprudência, porque você não está tomando cuidado. Outro detalhe também, que essa é uma questão que caiu, que muita gente errou ainda sobre imprudência, que é a equipe de enfermagem está conversando no corredor do hospital, falando sobre os casos clínicos dos pacientes, e acaba que um paciente escuta alguma coisa e tem algum problema por conta disso. Então a equipe não tomou cuidado com essas informações, que a gente sabe que dentro do código de ética é sigiloso essas informações do paciente, a gente não pode estar conversando no corredor. Tá? Então muito cuidado com essas pegadinhas. Tá? Então imprudência é isso, você agir sem cuidado, você vai agir, não vai ter responsabilidade naquilo que você está fazendo. Tá? Segundo, entraria a imperícia. A imperícia é bem simples de você entender. O que é um perito? Perito é alguém especialista em uma área. E o imperito é o que não é daquela área. Ele não sabe fazer aquele procedimento porque não é da área. A gente tem que ter muito cuidado com a imperícia, porque também cai muita pegadinha de concurso e muita gente vacila por besteira. Por exemplo, um técnico de enfermagem o enfermeiro estava muito ocupado, né, lá no seu setor, e ele foi e passou uma sonda vesical num paciente. Ele usou toda a técnica lá. Usou técnica séptica, usou luva estéreo, fez todo o procedimento certinho. Mas é competência legal do técnico de enfermagem fazer a passagem de sonda vesical? Não, não é dentro da perícia dele, tá? Dentro das competências que ele tem para fazer a passagem de sonda vesical, não é uma delas. Dentro da equipe de enfermagem, ela é privativa do profissional enfermeiro, então entra como imperícia. Tá? Outro exemplo, o enfermeiro ele fez um curso, né, o ACLS, por exemplo, e ele aprendeu intubação orotraqueal lá. Daí o médico estava de plantão na UTI, por exemplo, e o paciente foi preciso uma intubação orotraqueal. Daí o enfermeiro pediu para o médico, olha, deixa eu fazer a intubação. E o médico foi e deixou. Não, tá bom, você aprendeu,
pode fazer. E o enfermeiro foi e fez a passagem da sonda do tubo orotraqueal. E aí, tá certo? Não. Isso aí é uma imperícia. A intubação orotraqueal, ela não está dentro das competências do profissional enfermeiro, nem do técnico de enfermagem. Mas o enfermeiro não pode fazer a intubação orotraqueal com um tubo orotraqueal. Ele pode fazer a passagem da máscara laríngea, que já é outra coisa, que a gente pode até fazer um outro vídeo aí sobre a máscara laríngea, a intubação da máscara laríngea. Tá? Mas a intubação orotraqueal não é um procedimento do enfermeiro. Por conta disso, entra como imperícia. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. E também, no Código de Ética, ele fala que os profissionais de enfermagem eles podem fazer funções ou atribuições que não são da sua competência nos casos de urgência e emergência. Tá? Então, muito cuidado. Nesse caso, não entraria como imperícia, porque o profissional de enfermagem, ele fez um procedimento, sei lá, do médico ou do fisioterapeuta ou de qualquer outra categoria e que não era dentro da sua competência, mas o paciente estava numa situação de urgência e emergência. Então, nesse caso, pode. Tá? Nesse caso, pode. Em situações de urgência e emergência. Se não for situações de urgência e emergência, não pode. É imperícia. E negligência, como o nome fala, negligência negligenciar, é você não ter cuidado. Tá? Muita gente associa a negligência a não fazer. Isso não é a mesma coisa. Tá? Negligência não é a mesma coisa de omissão. Por exemplo, você não atender o paciente. Tá? Não atender o paciente é omissão de serviço. Não entraria como negligência. Muita gente confunde isso realmente. A negligência ela é mais falta de cuidado. Tá? Você não ter cuidado naquele procedimento que você vai fazer. E é muito associado ao excesso de confiança. Por exemplo, e por isso que muita gente confunde com imprudência. Tá? A negligência, a imprudência é você agir sem prestar atenção. Você agiu sem prestar atenção e fez lá de qualquer forma. Isso seria a imprudência. A negligência é a falta de cuidado. A falta de cuidado que você tem com a boa prática do procedimento. O cuidado com o paciente de fato. E muito cuidado para não confundir com omissão de serviço. Tá? Porque a omissão você vai dizer que não fez. Tá? Por exemplo, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro não verificou os sinais vitais do paciente. Por conta disso, ele tinha que anotar lá no registro, ele olhou os sinais vitais do dia anterior e anotou no dia de hoje. Isso se encaixaria como negligência. Tá certo? Então fica aqui a dica e eu vou dar aqui a dica de ouro para vocês. Quando cair as questões, vocês sempre lembrem dessas 3 coisinhas que eu vou falar agora. A negligência ela é a falta de cuidado. A falta de cuidado. A imperícia ela é a falta de habilidade. Você não tem competência legal, né? Respaldo legal para fazer aquele procedimento. E a imprudência é uma falta de responsabilidade. Você vai fazer de qualquer forma ou fazer alguma atitude sem prestar atenção e fazer de qualquer forma, tá? Então, a dica é: negligência, falta de cuidado; imperícia, falta de habilidade; e imprudência é a falta da responsabilidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.